Boa noite, seja bem-vindo ao canal do blog Front-End para Leigos, um blog feito para os iniciantes em desenvolvimento front-end. Bem, antes de começarmos mais um episódio da série Como Desenvolver Meu Próprio Site, vamos fazer uma pequena retrospectiva, ok? No primeiro episódio eu comentei sobre a minha forma de desenvolver, na qual eu a nomeei como método CSI. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, clica nesse link ao lado que você vai ter acesso direto a ele. E no segundo episódio, que foi da semana passada, nós começamos a escrever o nosso código. Não só começamos, como finalizamos. Então, se você não tem o código ainda, se você não tem a estrutura do HTML, assista o vídeo aqui ao lado, que você vai dando pause e vai escrevendo. É uma estrutura bem simples, é bem didática, pois é apenas uma introdução ao desenvolvimento web, ok? Ao desenvolvimento front-end. Após o término dessa série, que não falta muito, eu acredito que só mais 2 episódios, 2 ou 3, eu farei novas séries, claro, com a temática semelhante a essa, porém com um grau de dificuldade um pouquinho mais acima, ok? Essa estrutura é bem simples, ok? É para quem realmente sabe nada, tá? Para quem realmente está começando agora. E nas próximas eu faria algo mais bem bolado. Vamos ter um design para fatiar, né? Vamos ter elementos já padronizados. Esse aqui, como eu comecei do zero, tá vindo tudo do meu cérebro, tá saindo tudo na hora. Não faço roteiro ainda estou aprendendo a vlogar. Então, se você não está gostando, é legal que você dê esse feedback para eu entender o que eu estou errando ainda, ok? E se tiver algum feedback positivo, eu também agradeço. E chega de enrolar e vamos escrever um pouco de código, então. Beleza? Então agora nós vamos falar sobre coisa boa. Não é top term, é sobre CSS, ok? Eu vou aqui então abrir o meu código. Cadê o meu Sublime? Pois bem, estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Este é o nosso código, todo feito, bonitinho, validado, está funcionando em todos os browsers. Antes da gente começar a fazer o código, uma dica também muito importante que eu quero passar para vocês é o seguinte: seja organizado, ok? Quando você for criar o seu site, crie uma pasta só para o CSS, crie uma pasta só para o JavaScript, crie uma pasta só para images, crie uma pasta só para includes, crie uma pasta só para as fontes, crie uma pasta só para fulano, beltrano. Isso é bem visto por todos os profissionais da área, ok? Se você quer ser respeitado desde o início, desde o maternal, siga essa dica. Você vai se dar bem na vida, beleza? Então vamos voltar para o código. Então vamos lá. A gente tem aqui nossa index. Agora a gente vai criar uma pasta para o CSS. Vamos já deixar pronto nossa pasta para o JavaScript, nossa pasta para images e só. Vamos ao nosso ambiente. Então vamos criar um novo arquivo e já vamos salvá-lo para não termos problemas. Por padrão, eu escrevo o nome do meu CSS sempre como style.css. Isso não é um padrão assim, tipo, obrigatório, ok? Você pode pôr o nome que você quiser. Se você quiser pôr estilo.css, você pode pôr. Se você quiser pôr index.css, você pode pôr. Isso é uma característica sua, ok? Eu acredito que isso não tenha uma forma negativa de ser vista. Eu acho que não tem, mas por padrão eu sempre escrevo style. Isso foi desde o início da minha trajetória, tá? É só uma dica. Ok. Então vamos lá. Por padrão eu sempre utilizo esse comecinho. O que
que eu estou falando aqui? Eu estou pegando então todos os elementos do meu código e estou padronizando eles, tirando o espaçamento externo, que é o margem, e o espaçamento interno, que é o pad. Uma observação que nós temos aqui é o seguinte: dependendo do teu site, não é recomendável utilizar esse atributo, ok? Então, continuando, aí eu padronizo também a fonte. Tamanho dela, padrão, pode ser 13, vamos ser um pouco do padrão. Eu costumo por outras propriedades também, ok? Porém, aqui nós vamos utilizar inicialmente apenas estas. Bom, definido isso, a gente vai então inserir este CSS no nosso código para a gente já ir testando. Vamos no nosso browser para testar. Tcharam! Então aqui está o nosso código. Tá vendo que já pegou a formatação? Ele padronizou a fonte, padronizou a altura dela, né, juntou tudo porque tirou o espaçamento. Agora eu vou te mostrar como que ficaria esse site sem o CSS. Viu? Só isso que muda, só espaçamento por enquanto, espaçamento e a fonte, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar todos os nossos elementos de HTML5, ok? E vamos forçá-los a se tornarem elementos de box model. Se você não sabe o que é isso, não se preocupe. Esta semana eu farei um post falando sobre isso, sobre o HTML5, sobre o que são elementos de box model, ok? Não se preocupe. Então bem, eu vou escrever aqui todos os meus elementos de HTML5 que nós utilizamos. Não precisa ser escrito na ordem que foi escrito aqui, ok? Eu tenho essa mania por organização, mas não é obrigatório fazer isso. Então, o que é transformar um elemento em box model? Simples, é um display block, simplesmente é isso. Beleza, a gente então transformou nossos elementos. Agora vamos dar uma corzinha aqui no nosso body. Eu adoro essa cor, ok? Eu vou deixar um cinzinha clarinho, mas você pode pôr a cor que você quiser, tá? Depois eu vou disponibilizar o código e o CSS para vocês lá no blog, tá? Acesse o post, ou se você já estiver aqui no post, rola a página lá embaixo que você vai ver os links para acessar esses arquivos. Aí você baixa eles, deixa na tua máquina, e aí no próximo vídeo você já vai acompanhando melhor. A gente vai agora pegar somente os elementos principais, tá? Os elementos que estão segurando o conteúdo, e vamos centralizá-los, ok? Que são os elementos header, section e footer, beleza? A gente vai escrever aqui, ó. Vou fazer um Ctrl+C aqui porque eu tô com preguiça. Com essa propriedade e elemento, eu consigo fazer qualquer elemento ficar centralizado na horizontal. Porém, para isso, eu preciso no mínimo definir uma largura, ok? Então vamos definir esses elementos com uma largura de, por exemplo, 990 pixels, ok? Vamos ver como está ficando? Não dá para ver a largura, vamos por uma corzinha só de teste. Viram? Se eu tirar a largura, olha o que acontece. Tudo bem para vocês? Entenderam? É obrigatório então ter a largura definida para ele poder se basear, para ele poder fazer o cálculo. Tudo bem? E se eu tirasse margem alta, ficaria assim.
Agora eu quero só formatar a minha header, minha linda header. Ops. Vou fazer um comentário aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu adoro fazer isso. Reader. Aqui na nossa header eu quero que ela tenha um espaçamento interno. Quero que ela tenha uma borda arredondada. E eu quero também que ela tenha um background. Então vamos definir isso. Bem, nessa linha é a linha que eu estou definindo a minha borda arredondada. É a propriedade border radius, ok? Então aqui eu posso passar o valor da forma como eu quiser, tanto como px como porcentagem, e até mesmo em formato EM, ok? Eu posso passar um valor, 2 valores, 3 valores ou no máximo 4 valores. A gente vai padronizar que o topo será arredondado e a base não. Então como ficaria isso? O que eu estou falando aqui? Que ele está pegando a ponta superior esquerda, aqui a ponta superior direita, aqui a base direita e a base esquerda, beleza? Então a gente agora vai declarar a borda. Vamos para uma bordinha de 2 pixels, tipo solid, cinzinha também, e vamos dar um preview no nosso browser. Ó, não está claro ainda, vamos dar um espaçamento superior. Então veja, aqui tem 5 pixels, aqui tem 5 pixels, aqui não e aqui não. É exatamente o que a gente escreveu. Bom, vamos então para o nosso espaçamento interno. Eu quero 30 pixels de espaçamento do topo e da base, e eu quero 50 pixels de espaçamento lateral. Vamos ver como fica isso. Ok? Então aqui tem 30 e aqui tem 50. Só que veja, ele ficou maior do que o resto do site. Por quê? Simplesmente porque agora este elemento, o elemento header, ele tem 990 pixels de largura, ok? Mais 100, porque aqui tem 50 e aqui tem 50. Então, na verdade, o nosso elemento header agora ele tem 1090 pixels de largura. Por que aconteceu isso? Porque o padding, como ele é espaçamento interno, ele conta na largura do elemento. Note que a altura não foi afetada pela margem aqui em cima, ó, apenas pelo padding, ok? Então sempre quando você for definir um elemento que tem espaçamento interno, você vai ter que fazer um cálculo, ok? Para tirar o padding e ele ficar com o tamanho que você quer. Vamos partir para o próximo então. Vamos pôr uma corzinha bonitinha. Vamos pintar de branco. Ok. Agora vamos formatar a nossa section. Lembrando que nós não terminamos de formatar a header, tudo bem? A gente só está adiantando um pouco a formatação da estrutura para ficar mais fácil de entender. Section. Ops. Ok. Aqui na section a gente vai manter um pouco esse padrão do header. Só vamos mudar um pouco algumas coisas. Nós não teremos bordas arredondadas e nem espaçamento superior. Vamos tirar isso. E não teremos border top, assim como border bottom. Por que não teremos border bottom? Simplesmente porque na nossa footer ela vai ter a mesma formatação que a header, só
que invertendo o border radius, ou seja, essa borda aqui da header ela vai vir para cá também. Vamos ao footer, então vamos copiar todo esse bloco para agilizarmos. Footer. Bom, aqui no footer, então a gente vai inverter tudo que for de top para bottom, para manter o padrão. Então aqui, ó, ao invés de ser 5500, será 0, 0, 5 e 5, ok? Topo, topo, base, base. Vamos ver como ficou? Tcharam! Eis aqui o nosso blogzinho já formatado e quase finalizado. Olha que beleza, viu como é rápido? Só que veja, aqui no nosso código a gente duplicou muita coisa. Tá vendo? Tem margem bottom aqui, tem margem top aqui, tudo bem. Só que nós temos um padding aqui, nós temos um padding aqui, nós temos um padding aqui, ó que chato. Aí vem border radius aqui e border radius aqui. Tudo bem que são valores diferentes. Daí nós temos um border aqui e um border aqui. E para finalizar, um background aqui, um background aqui e um background aqui. Não está errado fazer dessa forma, não está. Mas é feio. Desculpa a palavra, mas é cagado, ok? Por que nós fizemos dessa forma? Definimos esses três elementos aqui e fizemos isso. Para não ter que escrever 3 vezes. Imagina escrever 3 vezes. Margem alto, o width não precisa aumentar. Margem alta, não precisa. Não precisa, ok? Então todos esses valores que estão se repetindo, nós vamos pôr aqui também. Então vamos tirar daqui e vamos pôr aqui. Aqui se repete, aqui se repete, aqui a gente limpa, aqui a gente tira, não precisa mais, não precisa mais, não precisa mais, deixa, não precisa mais, deixa, não precisa mais, não precisa mais. Agora a gente está escrevendo aqui, ó, apenas os valores que são pertinentes a este tipo de elemento, ok? Aqui no header, então ele está herdando todas essas propriedades e valores, e aqui ele atribui essas propriedades com esses valores, ok? Lembrando que também uma outra coisa legal, eu vou falar isso no post. O HTML5 ele é totalmente flexível, digamos que 90% flexível. Então eu posso ter uma header dentro da section, eu posso ter uma header dentro do article, eu posso ter uma header dentro da side, eu posso ter uma header dentro do footer. Então por que eu estou falando isso? Da forma como nós escrevemos aqui, nós estamos dizendo que em qualquer lugar do nosso código, aonde tiver header, vai ter essas propriedades. Eu não costumo utilizar header dentro dos outros objetos. Eu não gosto disso, não acho legal. Então, para mim, não tem problema algum, ok? Mas se por um acaso, algum dia você for fazer o HTML5 dessa forma, né, tipo reaproveitando as tags, ao invés de usar classes ou IDs, tome cuidado, ok? Senão você vai ter que fazer algumas gambiarrinhas para definir a header global da header que está dentro do article, por exemplo, tá? Vai ter coisas que você vai pôr na header global que vai pegar também na sua header que está dentro do article, e aí você não vai saber o porquê, tá? Então é por esse motivo que eu não gosto de repetir as tags. Eu só uso a tag header para o cabeçalho global e o footer para o rodapé do site, e o section segura todo o miolo, uma tag article e uma tag aside. Essa é a minha estrutura padrão, que assim eu nunca tenho problema, entendeu? É só uma dica, tá, galera? O código é seu, fique à vontade para você fazer do jeito que você achar melhor para você. É muito legal que você faça o código de uma forma que agrade você, de uma forma que você sinta tesão de escrever, assim como eu sinto tesão de escrever da forma como eu escrevo. Só uma dica. Então vamos continuar ao nosso desenvolvimento. Vamos ver como que ficou depois dessas alterações. Viu? Não mudou nada. Nadinha de nada.
Aqui na header nós temos dois elementos, que são o H1 referente ao logo e a nossa div de busca, ok? Vamos então formatar o logo. Como o nosso logo é uma imagem e já está definida aqui no código, a única coisa que nós devemos fazer é definir que este elemento seja flutuante, ou seja, que este elemento fique do lado deste elemento, tá? Só isso. Só vamos colocar um float left aqui, ó. Float left, só isso, ok? E neste elemento aqui vai ser float right, e vai ficar flutuando no outro lado da tela, ok? Um fica de um lado e o campo de busca fica de outro. Vamos ver como está ficando. Note que a imagem ainda não apareceu, tá? Eu vou fazer uma imagem aqui no Photoshop rapidinho para a gente ter o nosso logo. Tcharam! Eis aí o nosso logo de exemplo. Bem simples mesmo, é bem feinho, tá? Bem basicão mesmo, pode criticar, eu deixo. Mas aqui o intuito é de ensinar vocês só. Bom, explicando. Note que este logo ele está fora do elemento header, ok? Está invadindo a section. Isso não está certo. Mas por que está errado? Simplesmente, vou até colocar uma redundância, simplesmente por um motivo simples. Como nós não definimos a altura do elemento header, assim como a section e a footer, nós não definimos, apenas definimos a largura, a altura não. Ele está definindo a altura alto com base no seu conteúdo, ok? E daí? Por que ele está assim? Porque a header tem dois elementos flutuantes e não está com a altura definida. Olha que beleza. Se nós tivéssemos definido a altura do elemento pai, que aloca os objetos flutuantes, a gente não teria esse problema. Só que isso é um problema. Definir a altura de alguns elementos é um problema no design, entendeu? É muito melhor, na minha visão, você deixar eles com altura automática. Como que a gente vai resolver esse problema? Simples, 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 simples. Tem uma propriedade aqui no CSS que, em alguns casos, pode te dar dor de cabeça se você for utilizar Position Absolute. Estou até já alertando isso para não me criticarem. É uma propriedade que você tem que ter cuidado para utilizar ela. Às vezes você pode ter muita dor de cabeça por causa dela, que é a propriedade Overflow. Ela tem estes valores: o Overflow Alto, o Overflow Hidden, o Inherit, que eu não sei falar isso, desculpa, o Scroll e o Visible. Esse Hidden aqui, quando o elemento tem os valores de altura ou largura definido, ele esconde o conteúdo que ultrapassa esses limites definidos. Por exemplo, se nossa header tem 990 pixels de largura e, por exemplo, 40 pixels de altura, tudo que for excedente a isso será escondido. Agora, quando nós só temos um valor de largura definido, o que vai acontecer? Ele vai ajudar o elemento a fazer o cálculo da sua altura, entendeu? Como não definir a altura, eu vou colocar então o Overflow Hidden, vai recalcular a altura dele mesmo, com esses objetos flutuantes. Eu não sei como explicar isso de uma forma muito didática, isso é experiência. Vamos fazer um teste. Ctrl S, vamos salvar o arquivo, vamos lá. Tá vendo? Notaram a diferença? Que agora ele está pegando o padding aqui e o padding aqui. Antes ele estava pegando esse padding, agora está certinho, tá? Mas se eu fosse usar um menu com drop down aqui, eu poderia ter problemas com o over do drop down, tá? Mas esse não é o nosso caso agora, beleza? Vamos agora então formatar esse campo de busca. Vamos deixar ele mais bonitinho.
Nesse campo de busca, ele vai ficar posicionado bem no centro aqui, ó, do logo, tá? Primeiramente eu quero colocar um padzinho aqui, vamos deixar ele com borda arredondada, vamos deixar ele junto com o botão. Vamos lá. Então aqui eu declarei que todos os inputs que estão dentro de search, da div search, terão estas propriedades, ok? Isso é o input e isso é o input. A diferença é que aqui é o input text e aqui é o input submit. A única diferença. Então vejamos, defini o espaçamento interno, defini a borda e coloquei ambos para flutuarem lado a lado. Vamos ver como que ficou. Tcharam! Vamos voltar lá para o código. Como que eu vou formatar ambos individualmente? Simples. Eu vou utilizar uma pseudo classe. Ok? Então eu vou definir aqui que eu vou pegar apenas os inputs do tipo text. Eu quero um border radius apenas nos cantos laterais esquerdos. Então aqui são 5 pixels, 0, 0, 5 pixels. Vamos ver como que ficou então. Beleza, então pegou, tá vendo? Apenas ele está com a borda arredondada. Agora vamos tirar essa borda daqui, tá? Simples também. Então border right none. Simples. Viu? Ficou mais bonitinho, né? Agora a gente vai pegar, vamos copiar e colar por preguiça. Vamos por aqui type submit e vamos inverter a ordem. Então, ó, é 0, 5px, 5px e 0. E aqui esquece. Beleza? E agora a gente vai pôr o background nele. Então vamos lá, definir nosso background gradiente. Cadê o image? O gradiente vai começar no topo, vai para a base, vai ter uma cor leve e vai depois terminar uma cor escura. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Nem dá para notar. Vamos deixar só um pouquinho mais claro. Beleza. E fazer um efeitinho de over também, né? Fica mais bonito ainda. Então, simples. Então, quando o meu input do tipo submit fizer um over, ok? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar com um background mais escuro. Simples assim. Mas note que esse cursor aqui tá estranho, né? O cursor é o mousezinho aqui, ó. Vamos colocar o cursor como se fosse um link. Vamos lá. Ah, agora sim, agora tá aparecendo um botão de verdade. Então, o que falta fazer aqui? Tirar essa borda que o Chrome coloca e alinhar ele com o centro. Vamos lá. Então, aqui no nosso input, nós vamos definir que o outline, que é a borda externa, tá? Ela vai ser none. Então aqui a gente está tirando de todos os inputs que estão dentro de search, tá?
Então vamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento. A gente vai pegar aqui, ó, no search, tá? E a gente vai colocar uma margem top, apenas 30 pixels. Vamos ver como que vai ficar. Se você perceber, ficou alinhado certinho, tá bem no centro. Então nós temos já a nossa header finalizada. Nós já temos o nosso logo, nós já temos o nosso campo de busca formatado, e agora a gente vai para o miolo. O miolo vai ser muito simples, muito rápido, porque é só listagem. Você vai formatar esse elemento uma vez e ele vai pegar em todas as vezes. É muito legal trabalhar com CSS por causa disso. Você não precisa formatar cada item individualmente. Esse é o poder do CSS, esse é o poder da classe. Só uma observação aqui, tá? Eu utilizei esse WebKit aqui, ó. Isso é nada mais, nada menos que um hack para os navegadores Chrome e Safari. Esse background aqui, ele não vai funcionar no IE, no Firefox, no Opera e em qualquer outro browser que não utilize o renderizador WebKit. Por que não? Porque eu não especifiquei os outros hacks. Por exemplo, o Moz, por exemplo, o Opera, por exemplo, o MS. Agora sim ele vai funcionar nos outros browsers também. Vamos testar? Então veja, aqui no Firefox ele pegou já toda a formatação também, pegou o gradiente agora, o efeito de hover. Como eu falei no post o que é tables, cada navegador tem a sua forma de espaçar os elementos, as fontes. Isso é uma coisa muito chata, mas que infelizmente é a nossa realidade. Aqui ó, no Safari a mesma coisa, tá vendo? Funcionou tudo certinho, tá igualzinho o Chrome. No Opera, mesma coisa, pegou tudo. E por fim, o tão esperado IECA. Graças a Deus, não tem nenhum outro problema. Então vamos voltar ao código. Ok, continuando então aqui nosso desenvolvimento. A gente já formatou a header todinha. Agora vamos à section. Tcharam! Quais são os elementos que nós temos na section? Nós temos então esta UL, que está dentro da article, e temos essas divs que estão dentro de aside. Então primeiramente nós vamos formatar a side e a article, na onde a article ficará flutuando para left e a side ficará flutuando para right. Como escreveremos isso? Simples, float left e o aside float right. Só isso. Vamos pôr um background aqui para a gente poder ver melhor. Então tá ficando background green. Então vejamos, aconteceu aquele mesmo erro que eu tinha citado aqui em cima, lembra? Dos elementos flutuantes e tal, o elemento sem altura também. Da mesma forma como nós corrigimos aqui em cima, nós vamos corrigir aqui também. A gente vai pôr um overflow hidden aqui na nossa section. E tcharam! It's magic. Não é mágica, é CSS puro mesmo. Ok, o que mais que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que definir uma largura para nossa article, porque aqui ó, ele está pegando a largura do elemento, vendo? E definir aqui também. A nossa aside vai ter 300 pixels. E o que sobrar de espaço vai ser referente ao article. Então vamos lá. Aqui a gente vai definir que nós temos 300 pixels. Vamos ver. E a nossa article vai ter então 650 pixels de largura. Vamos ver como vai ficar. Beleza? Aí fica esse espacinho aqui para respirar. Vamos começar a formatar então essa listagem da article. O que nós temos aqui na nossa listagem da article? A UL, a LI, a tag A, 2 vezes,
a div bar, que vai alocar esses conteúdos. Então vamos começar pelo começo, vamos começar pelo topo. Aqui nessa imagem nós temos que formatar ela para que ela tenha no máximo a largura de 100% referente a essa largura, ok? Então se a imagem for maior que essa largura, ela vai se auto-redimensionar para ficar só até essa largura. Por exemplo, se aqui nós temos 650, se a imagem que eu colocar no meu post como thumbnail tiver, por exemplo, 900 pixels, aqui ela vai continuar com os 650. Para a gente fazer isso é muito simples. Então vamos colocar aqui o post, tá? IMG. O que eu estou falando aqui? Que todas as imagens que tiver dentro de post vai ter no máximo 650 pixels de largura. Só que da forma como eu estou escrevendo aqui, da forma como eu declarei, na verdade eu estou falando que todas as imagens que estão dentro de post terão 650 pixels e não no máximo 650 pixels. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se por acaso a imagem que eu colocar como thumbnail for menor que 650 pixels, ela vai se esticar até ficar com 650 pixels. Então isso não é legal. Então qual a forma correta? Eu colocar aqui como widget 100%? Também não vai adiantar. É a mesma coisa que eu declarar esse valor. É muito simples. Aqui nós vamos declarar max widget. Funciona em todos os navegadores e até em todas as versões do IE, tá? A gente pode usar tanto o max widget quanto o min widget. Então aqui no caso a gente está falando que a largura mínima seria de 650, entendeu? Mas não é isso que a gente vai usar, é o max. Então aqui a largura máxima vai ser de 650 pixels. O próximo elemento vai ser o bar. Então o nosso bar vai ter um background bem escuro, vai ter um espaçamento interno. A gente vai pôr o overflow hidden nele porque a gente já sabe que ele vai ter elementos flutuantes, ok? E só. Então beleza, agora a gente vai formatar os elementos internos da div. Nós teremos então 3 spans que conterão apenas texto, então a formatação deles serão bem semelhantes, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai copiar isso aqui. Então vamos lá, post. Eu vou copiar e duplicar. Ops. Vou copiar e duplicar. Aqui eu vou alterar para autor e aqui para date. E vou começar a formatar. Quais são as formatações? Simples. Todos vão ser float left. Todos terão um espaçamento lateral, um após o outro. Então eu vou usar aqui o margin right, 10 pixels. A fonte vai ser menor, de 11 pixels. Vamos ver como ficou. Aí eles vão ter uma cor branca, porque o fundo é preto, né? Antes da gente ver como que ficou, vamos tirar aquelas cores que a gente tinha definido aqui, ó. Background red e o green. Ok. Então vamos ver como que ficou lá no nosso browser. Beleza. A imagem ainda não pegou, porque a gente não fez, tá? Faremos em breve. A gente não formatou o título ainda, a gente não formatou esses bullets ainda, então vamos fazer isso agora. Vamos começar pelos bullets. Aqui no meu post, vou definir que eu quero um list style none, ok? Porém, como nós temos outra
listagem que não está na article, o que a gente vai fazer? Vou recortar essa propriedade, vou excluir isso aqui, e lá em cima, junto com essas formatações, eu vou colocar aqui, ó, o L, tcharam, e vou colar. Ou seja, ele vai pegar todos os elementos, o L, e vai tirar a listagem dele. Vamos ver? Tcharam, viu? Simples, né? Não é mágica. Então, beleza. Agora a gente vai formatar. Então, esse link aqui. E vamos fazer também o título. Então, a gente vai escrever, vai copiar, vai colar aqui. Vamos definir que é para a tag A. E a gente vai colocar uma cor verde. Vamos ver como ficou. Né? Ficou aquele verde bem fluorescente. Por enquanto tá bom. Depois a gente coloca outras cores mais bem boladas. Que é a ideia de cada categoria ter a sua própria cor. Que nem eu fiz aqui no meu blog. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Tá? Agora note. Aqui tá uma altura. Aqui tá a mesma altura, mas aqui tá maior. Tcharam! Por quê? A tag A, ela é forte. Mesmo ela estando aqui dentro de um span, ó, mesmo ela sendo filho do span, na qual é o span que está com a formatação, ela fala mais alto, tá? Ela é broncuda, ela é chata. Então a gente vai ter que formatar aqui, ó, copiar e colar. Simples. É o único jeito mesmo, tá? Só que veja, nós temos então aqui 3 classes diferentes e uma tag A. A gente pode melhorar isso aqui, para a gente não ter, por exemplo, que duplicar o valor da altura da fonte. Como a gente faria isso? Simples, a gente vai alterar isso aqui para span, vai copiar e colar e colocar um A. Simples assim. E aí aqui a gente tira. Entendeu? E aí aqui que a gente está falando? Que somente o A do post category vai ter a cor X. Tá? Porque se por acaso a gente colocar uma tag A aqui ou aqui, ela não vai pegar essa cor. Tá? A gente pode sim deixar assim só. Vai funcionar do mesmo jeito, ó. Só que dessa forma, a gente vai pegar a tag A da thumbnail, a gente vai pegar a tag A da categoria e vamos pegar a tag A do título. Então, vai dar problema. Vamos ver? Daí, ó, viu? Aqui tem a tag A na imagem, a gente tem a tag A aqui e tem a tag A aqui. Então, deu erro, deu merda, deu cagada. Vamos voltar ao código. Simples, viu? Então a gente está definindo que somente o A referente ao post category. Vamos para o browser. Ah, mas ainda está cagado. Por que será? Simples. Porque aqui a gente também, ó, globalizou. Ou seja, a gente falou que todo elemento do tipo link vai ter a font size 11 branca. Então aqui a gente vai ter que formatar que apenas a tag A da div bar. Aê, deu certo. Então, uma fase concluída. Agora vamos para o título. Aqui o título, a gente vai fazer assim, ó, post H2. Por que post H2? Porque se eu colocar só como H2, esse título da site vai pegar a mesma formatação e não é isso que eu quero, ok? Aqui vai ficar de um jeito e aqui vai ficar de outro jeito. Vamos lá. Então aqui no nosso título a gente vai definir a font size de 25 pixels. Vamos definir também a cor. Vamos pôr 333 em homenagem ao Chorão. Se você não conhece essa música, ouça, porque ela é legal.
Além disso, a gente vai pôr um espaçamento antes e depois do título, tá? De 10 pixels para ele poder respirar. E vamos também pôr um espaçamento vertical para não ficar colado, 15 pixels. Ok, estamos quase lá. Só que note que tem esse underline, tanto no título H2 como no título P. Como que a gente vai tirar isso? Muito simples. A gente vai aqui, ó, antes do bar, antes do image, vamos escrever aqui, ó, post a text decoration none. Então aqui, o que eu estou falando? Que todos os elementos de link, os elementos A, dentro de post, não terão underline. Mas lembre-se que na nossa aside nós também temos links e nós não queremos o text decoration neles. Como que nós faremos? Simples. Vamos recortar aqui, vamos excluir aqui, vamos até a nossa UL e abaixo dela vamos definir o A. Simples. Então vamos ver. Ó, underline, 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 underline. Não tem mais. Então o que falta a gente fazer aqui agora? Formatar o P, tá? Além disso, a gente tem que formatar esse espaçamento, ó. Tá vendo? Tem imagem, a tag bar, título, P e a imagem de novo, mas está muito colado. Então vamos formatar o P e o espaçamento da LI. Aqui no nosso P nós teremos algo semelhante, que é o espaçamento. E além do espaçamento, a gente vai trocar a cor, deixar mais claro. Vamos ver como ficou? Aí, ficou legal. Vamos então fazer o espaçamento agora. A gente vai lá na post, antes da imagem, vamos definir aqui o post li para, então, margem bottom de 40 pixels. Vamos ver como ficou. Pronto, agora sim, já está respirando um pouquinho, tá vendo? Mas vamos deixar mais bonito. Padding bottom 40 pixels e um border bottom de 1 pixel dotted. E vamos pôr uma cor azul. Azul igual do logo. Então beleza, tá vendo? Já tem um espaçamento melhor, vai ficar mais relaxado e tal. Só que ó, aqui no nosso último post, né, a gente tem esse espaçamento e tem essa borda. E tá feio. Como que a gente poderia fazer para não ter esses dois espaçamentos e essa borda? A gente poderia fazer uma classe para esse último elemento. Poderíamos fazer uma ID e, o que eu acho mais agradável, utilizar uma pseudo classe. Aqui ó, ao invés de ser bottom, seria top, e aqui também seria top, e aqui também seria top. Então como que ficaria? Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Ok, tá certo. Para a gente tirar daqui de cima, a gente vai pegar esse elemento, ó, e vai fazer assim, ó, 2 pontos, first child. O que eu estou definindo aqui? Então eu estou pegando apenas minha primeira LI. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, margem top 0, padding top 0 e border top 0. Vamos ver como ficou. Beleza, tá vendo? Funcionou. E olha a minha última. Viu como fica muito mais bonito? E o porquê que eu utilizei o first child? Porque, por incrível que pareça, o last child não funciona no IE antigo, na versão 7 e 8. Então, sou obrigado a usar o first child, que já ajuda pra caramba. Graças a Deus funciona na merda do IE.
Eu poderia usar classes, eu poderia usar ID, tá? Mas não precisa. É obsoleto. Pelo menos na minha concepção é obsoleto. Muito melhor utilizar assim. É uma dica, tá? Eu preparei já a imagem de thumbnail e já coloquei no código, tá? A imagem é essa daqui, ó. Só que tem um pequeno probleminha nela. Tá vendo que tem um espaçamento aqui, ó? Tem tipo uma borda branca. Isso não foi proposital, ok? O porquê que está aparecendo esse espaçamento aí? A tag MG, quando você não põe display block nela, eu não sei o porquê, mas em todos os browsers acontece isso. Ela põe esse espaçamentozinho chato. É um espaçamento de mais ou menos 3 a 4 pixels, tá? E para você tirar esse espaçamento e deixar o teu layout mais bonito, é simples. Você pega a imagem e faz isso aqui com ela. Beleza? Só colocar um display block nela que ela tira esse espaçamento abaixo dela. Bem, então aqui na nossa article a gente já acabou. O que a gente vai fazer agora? Nosso aside, olha que beleza. Vamos lá. Então aqui na nossa aside nós temos uma div de class box, um H2 e uma div class content. Vamos então começar com a box. Aqui na box a gente vai fazer algo semelhante ao post ali, tá? A gente vai até a side, vai escrever lá aside.box, margem top 40 pixels, tá? Vamos copiar e colar. Ops. Na qual first shield vai ter margem top de 0. Só isso. Daí dentro de box a gente vai formatar o H2. O H2 que está dentro de aside. Tcharam! Vamos ter então um font size de 20 pixels. E é aqui no nosso content, que está dentro de aside, nós vamos colocar uma corzinha nele também. Uma corzinha de leve. Só para não ficar branco puro. Vamos ver como está ficando. Basicamente é isso. O que falta a gente fazer? A listagem e fazermos a imagem de publicidade. Aqui na nossa aside, então, esse seria a nossa imagem de AdSense. Tá? Isso é um exemplo. Uma imagem qualquer. E aí agora então a gente vai formatar aqui a listagem. A listagem seria bem semelhante à listagem da article. Eu vou definir aqui a aside li, beleza? Eu quero que ela tenha um espaçamento interno nos 4 cantos e uma borda na base, e também vou alterar a cor. Quero que tenha uma cor preta, ok? É isso. Agora vamos ver como que ficou lá no nosso browser. Então vejamos, pegou o nosso espaçamento, nosso padding, pegou a borda, tá vendo? Ficou um efeito bem legal. Só que tem duas coisas aqui que não estão funcionando corretamente. A primeira é, conforme eu passo o mouse aqui, ó, ele tem que pegar o link, tá? No caso, está pegando somente no texto. E o outro erro é a cor, ó, tá vendo? Não está pegando a cor aqui. A gente definiu. Veja, nós definimos aqui a cor, ó, preto. Mas por que não está pegando? Porque, como eu falei para vocês, a tag ela é chata. Então, eu tenho que definir que a tag A do aside vai ser cor preta. Entendeu? E aqui eu posso tirar. Vamos lá ver agora. Então, ó, a cor tá pegando.
Mas veja, eu estou passando o mouse aqui e estou pegando o link. Só que ó, se eu passar o mouse no padding, eu não pego o link. Tá errado. Isso não é legal. Você pode usar sim, tá? Mas não é legal. O legal é você passar o mouse completo aqui no elemento e pegar todo o link. Então como que a gente vai fazer? Simples. Vamos então pegar esse padding daqui, ó, cortar daqui e vamos por aqui. Então, ó. Então note, não mudou nada na estrutura, certo? E conforme eu passo o mouse em todo o elemento, eu pego o link, ok? Isso, gente, é muito bom. Deixar o link apenas no texto é completamente horrível, completamente a web antiga. Não é aconselhável, beleza? Sempre que você for utilizar um espaçamento em links, utilize o padding na tag A. Agora vamos pegar esse H2 e para finalizar, vamos deixar ele assim azulzinho, beleza? Então aqui ó, vamos pôr color RGB. Vamos ver como ficou. Beleza, tá mais bonitinho ou menos feio. Então ok, a nossa site já está feita, nosso article está feito, nossa header está feita. O que falta a gente fazer agora é o footer para finalizar o vlog. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse conteúdo, vamos deixar centralizado e com bold, bem básico. Text align center e font weight bold. Tcharam! Beleza? E o nosso nome, vamos deixar ele de vermelho. Fechou? Então é isso, galera. Bom, então, para finalizar o vídeo, a gente fez já o nosso código, o nosso CSS, ok? Falta a gente então testar nos outros browsers, beleza? Fazer essa avaliação. Falta a gente testar o nosso CSS com as ferramentas da W3C, que nós vamos deixar isso para o próximo vídeo, ok? E também nesse próximo vídeo a gente já vai fazer um pouco de JavaScript. Então é isso, eu agradeço a sua visita mais uma vez, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para ajudar a gente na publicidade dos vídeos. Se você gostou também, deixa um feedback. Se você não gostou, deixa um feedback. Eu peço muito isso porque eu quero ter esse contato direto com vocês. Eu, no caso, o blog. Da mesma forma como eu quero conversar com vocês assim, diretamente, eu também quero que vocês conversem comigo diretamente. Eu não sei tudo sobre o mundo, mas o pouco que eu sei que eu posso passar para quem sabe nada. Isso já é muito para mim, acho muito legal isso, beleza? Então quanto mais feedback eu tiver, positivo ou não, melhor, beleza? Então para finalizar, um abraço e até semana que vem.